E aí, galera, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto que muita gente já comenta, é muito falado aí, que não é novidade para ninguém, que é o TDAH. Mas eu queria dar meus toques aí, falar um pouco da minha experiência com isso, mesmo que seja um assunto mais repetitivo aí para algumas pessoas. É sempre bom ter uma opinião diferente aí surgindo e espero que a minha seja interessante para vocês. Eu fui muito ligado nessas coisas de saúde mental e tudo mais, até uma certa época da minha vida. Então eu não fazia ideia de que esse tipo de coisa existia, nem como que isso era, nem nada do tipo. Mas certa época aí, na época que eu estava prestando o Enem, devido a algumas dificuldades e começando a perceber algumas coisas, eu acabei buscando um especialista, até por influência aí de familiares e tudo mais, e foi diagnosticado que eu tinha um nível de déficit de atenção e hiperatividade. E eu nunca fui um aluno que gostou muito de estudar, fazer essas coisas. E nessa época também eu era muito assim. E eu sempre achava que era normal, sei lá, eu só não gostava de estudar mesmo, e tudo bem. Mas acho que não é muito bem assim, né? O cérebro de quem tem TDAH meio que funciona de um jeito diferente e se você souber meio que controlar isso aí, dar uma ajuda nisso aí, pode ser bem interessante. E depois de começar a fazer esse tratamento, e depois de parar também, e ao longo desses anos, já teve várias situações que foram situações ruins causadas pelo déficit de atenção, que na época eu não tinha conhecimento e não sabia que era por causa disso, né? Eu já tinha o diagnóstico, mas eu ainda não entendia. Eu, mesmo com o diagnóstico, eu demorei muito para entender. Então eu já passei por várias situações que eu tinha que fazer coisas importantes na família e tudo mais, e eu fazia errado, não conseguia fazer, causava situações chatas, que eu criava tensões ali com os meus familiares por causa disso. E basicamente, há 3 anos atrás, eu ainda pensava um pouco que era falta de atenção que era o meu problema. Mas depois de ver alguns conteúdos aleatórios na internet, alguns vídeos que o YouTube me recomendou sobre o assunto, eu comecei a entender um pouco mais e perceber que era falta de motivação e não falta de atenção. E desenvolvendo mais sobre essa parte aí das técnicas que eu criei ou coisas que eu fiz que podem ajudar vocês, uma coisa que me ajudou bastante com tarefas repetitivas aí foi a questão de utilizar vídeos no YouTube enquanto eu fazia minhas coisas. Porque eu pegava para fazer uma tarefa chata ou alguma tarefa que eu tinha que fazer que era mais demorada, ou sei lá, eu vou sair para esperar alguma coisa, ou eu tenho que ficar na fila de algum lugar, coisas do tipo, eu comecei a mesclar isso com os vídeos que eu assistia no YouTube. Então, muitas vezes, eu estava fazendo as minhas obrigações enquanto assistia o YouTube. Aí, no caso, era mais coisas ouvidas mesmo, né? E eu ficava mais com o pensamento do tipo assim, eu estou ouvindo o YouTube enquanto eu faço as minhas coisas. Eu não estou fazendo as minhas coisas enquanto eu escuto o YouTube. Então, isso me ajudava bastante, porque quando eram tarefas que não requeriam ali uma atenção focal 100%, eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer sem achar muito ruim, sem ficar ali naquele falta de motivação e tudo mais, porque eu estava fazendo junto com uma coisa que eu gostava. O ponto-chave de virada foi quando eu descobri o ChatGPT. Nesse vídeo aqui não é para focar em inteligência artificial nem nada do tipo, mas essas ferramentas são muito úteis para quem tem TDAH ou coisas desse tipo, hiperatividade, eles podem te ajudar bastante. E com a ajuda dele, eu fui me descobrindo mais ainda. Então, eu fui começar a estudar ali, eu lembro mais ou menos a época, né, que foi uns 2 anos atrás, eu fui começar a estudar para uma matéria que eu tinha que fazer uma prova na universidade, e eu tinha uma dificuldade muito grande, principalmente antes da pandemia, de dar um start nesses estudos, porque uma coisa que as pessoas que têm TDAH enfrentam, eu acredito que muitos de vocês devem enfrentar também, é aquele start inicial para começar as coisas, porque muitas vezes são tantas coisas que você nem sabe por onde. Ah, você vai estudar uma matéria, você está meio perdido ali porque você já não prestou muita atenção na aula. Aí você não sabe nem por onde tem que começar. Aí você fica tão perdido que você já não começa logo e fica até o final sem fazer nada, ou corre no final lá e tenta alguma solução mágica que muitas vezes não dá certo. E depois que eu descobri essas novas tecnologias, principalmente o ChatGPT e coisas do tipo, eu comecei a utilizar muito todos os dias. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando de alguns motivos de por que você deveria usar todos os dias também. E meio que eu utilizei isso para me autoconhecer mais, né? Eu fui descobrindo as funcionalidades que ele poderia me oferecer. Então, principalmente para quando você sente coisas, mas você não consegue expressar essas coisas, você não sabe descobrir essas coisas. Então, no sentido de criação de testes, por exemplo, que me ajudou bastante, a descobrir alguns defeitos que eu tinha, não defeitos, né, mas algumas características que eu tinha que eu não conseguia perceber e expressar isso muito bem. Então, por exemplo, testes para descobrir quais habilidades que eu tenho, o que eu era bom e tudo mais. Claro, você sabe ali o que você é bom e você já tem uma ideia sobre isso. Mas muitas vezes você não tem uma ideia muito clara sobre isso, principalmente eu não tinha, talvez, para poder expressar isso. E aí você criar testes para te ajudar nessa parte, igual eu criei um teste na época que eu comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga, que foi uma das diferenças também que eu comecei a ter um acompanhamento. E na época, nas primeiras consultas, eu precisava criar um teste, eu precisava, né, fazer um teste ali, mostrar para ela algumas habilidades que eu tinha e tudo mais. E aí, pegando esse chat, né, eu meio que pedi para ele criar um teste para mim, que fosse um teste muito completo, baseado em dados científicos e tudo mais,
para que eu, respondendo ali nas métricas criadas pelo teste, eu conseguiria ter uma descrição detalhada e completa das minhas habilidades e das coisas que eu era bom de fato fazer. Então isso ajudava bastante, porque às vezes você sabe aquilo ali, mas você não sabe expressar aquilo ali. Então você tem um teste que você vai responder as perguntas para te ajudar nisso aí, é muito interessante. E outra coisa também que eu fui começar a descobrir mais recentemente, nos últimos tempos, é testes para você definir o tipo de aprendizado que mais combina com você, ou que tipo de testes ali você é melhor em fazer e tudo mais. Então, eu acreditava bastante que eu tinha um tipo de aprendizado ativo. Isso foi se confirmando. Eu pedindo para alguns testes específicos para isso, eu fui confirmando esse nível de meu teste de aprendizado mais ativo. Então, hoje em dia, eu consigo estudar muito mais fácil, criando questões, jogando no GPT ali, fazendo meus métodos de estudo com questões guiadas, que aí isso é mais ativo. Então, eu estou sempre respondendo uma questão e para poder pular para a próxima, eu tenho que responder aquela primeira ali e fazendo isso de forma ativa, eu aprendo muito mais do que só sentado, lendo um livro ou o que quer que seja. E pessoas com TDAH também têm o sentido de urgência, né? Que é aquilo que eu falei no início do vídeo, que é mais num sentimento de que você deixa as coisas para a última hora, porque o seu cérebro precisa desse sentido de urgência para poder você fazer as coisas e dar iniciativa ali. E aí você consegue também, com a ajuda do chat e outras ferramentas, não só o chat, eu vou passar alguns no final, alguns aplicativos que você pode utilizar, que te simulam esse sentido de urgência para você começar a fazer as coisas. Mas você também pode ter um sentido ali de ter uma vasta quantidade de conteúdo ou caminhos para seguir que você não consegue fazer, igual eu também falei no início do vídeo. Às vezes são tantas opções que você não sabe por onde começar. Então, mais uma das ferramentas aí, das opções que você pode utilizar o chat, é fazer esses roteiros guiados de estudo sobre qualquer assunto, ou sobre qualquer tarefa que você vai ter que fazer, ou sobre alguma ideia que você teve. Então, meio que como que funciona isso aí? Você pede para ele, eu quero um roteiro completo do zero, passo a passo, super guiado, de tudo que eu tenho que fazer, as etapas que eu tenho que fazer, letra por letra, ele vai te dar isso aí, do guia zero, vai te dar conteúdo. Você pede, eu quero que tenha links de conteúdos, eu quero que você me dê o passo a passo 100% de tudo que eu preciso fazer para esse projeto aqui, para esse tipo de estudo, para essa tarefa que eu tenho que fazer. Ele vai criar esse roteiro para você, e aí, com base nesse roteiro, claro, né, que você vai ter que colocar, se for um tipo de estudo para uma prova, você vai ter que colocar algum arquivo lá de confiança e tudo mais. Mas tendo esse roteiro guiado do zero, do passo a passo, as pessoas que têm TDAH, igual no meu caso, eu já sei, beleza, eu preciso começar por aqui. Então, eu vou dar esse passo inicial, é assim que eu preciso fazer. Isso se refletiu muito para mim recentemente. Estudando para física, por exemplo, eu sempre estudava com um professor particular ou com um grupo de estudos, senão eu não estudava para física. São matérias mais difíceis de entender sozinho. E aí, quando você consegue pedir o chat, né, por exemplo, para ser um professor particular para você dessas matérias, ele vai te guiar nas questões ali, em como entender essas questões, o que você precisa fazer nessas questões, qual a primeira etapa dessas questões. Então você não fica mais tão perdido com tanto conteúdo, porque você fraciona o seu tempo, o seu conteúdo ali. Então você sabe, eu vou fazer tal questão de física. Você pede um resumo da matéria, beleza. Aí por onde que começa? Ok, vai começar por tal parte. Aí vai fazer a questão de física. Aí fala, nessa questão a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Aí você vai fazendo essas questões, jogando para ele lá fotos das questões que você está fazendo na sua matéria ou de provas antigas, e ele vai te guiando ali. Então, quando você tem esse aprendizado mais guiado, algumas pessoas que têm TDAH, no meu caso também, são muito influenciadas por estímulos exteriores. Então, esse aprendizado mais guiado, alguém te dizendo os passos a passo ali que você tem que fazer, não porque você não saiba ou não tenha condições de fazer, mas às vezes o seu cérebro não consegue dar esses passos iniciais e meio que decidir essas coisas inicialmente sozinho. Então, quando alguém simplesmente te fala o guia do exatamente o que você tem que fazer, facilita demais. Outra coisa também que ajuda bastante é você pedir para dividir o seu tempo em microtarefas. Porque um dos problemas que eu tenho também, que provavelmente você deve ter, por exemplo, eu tenho uma prova que é daqui 2 semanas, 3 semanas, que seja, vamos supor, eu estou no começo do período. Eu fico adiando esses estudos por causa daquele sentimento de urgência que não chegou ainda e porque tem muito conteúdo, eu não sei por onde começar, mistura tudo e vira uma bola de neve. Então, o que você pode fazer? Eu tenho uma prova daqui a 2 semanas. Você joga o conteúdo lá, fala o tempo que você tem e pede para ele assim, eu quero que você divida para mim esse tempo em micro tarefas. Então, micro mesmo. Meia hora por dia. Eu vou fazer meia hora por dia dessa matéria aqui. Meia hora por dia seguindo um roteirinho muito específico. Então, o roteiro vai ser hoje eu vou começar por esse ponto, meia hora por dia, amanhã eu vou fazer esse ponto, amanhã eu vou fazer esse ponto. Você vai seguindo nesse roteiro. Você tem outras ferramentas que você pode utilizar também. Tem algumas ferramentas muito interessantes que fazem você estimular esse sentido de urgência, como, por exemplo, algumas que você pode colocar um dinheiro em jogo lá na ferramenta, por exemplo, e escolher um parente seu, uma pessoa próxima, um amigo seu, para ser seu supervisor nesse caso. Porque aí você conecta lá, cria a conta lá no aplicativo, tem na Play Store, eu vou deixar no link para vocês aí. Você
cria sua conta lá, conecta e você aposta uma quantidade de dinheiro para uma meta que você tem que cumprir e conecta uma pessoa próxima a você como seu supervisor. Se você não cumprir a tarefa, seu supervisor pode marcar lá que você não cumpriu e você vai perder aquele dinheiro que você colocou em jogo. Aí você pode decidir se o dinheiro vai para uma instituição de caridade ou se vai para a conta de alguma outra pessoa que você queira. Algumas das coisas em lista que eu fiz para me ajudar. Então, dividir minhas obrigações em microtarefas, urgência artificial, como eu já falei no vídeo aqui, métodos Pomodoro, que são métodos de dividir ali o tempo que você está estudando. Então, você estuda meia hora, para 10, volta, estuda mais meia hora, para 10. Ambientes virtuais também, visuais, como jogos, quizzes e coisas do tipo. E principalmente tudo isso com a ajuda do ChatGPT fica muito mais fácil, porque ele pode te ajudar em todas essas áreas aí e fazer essas tarefas aí serem muito mais práticas e fáceis. E uma coisa também que eu tenho que falar é que, para mim, coisas que eu naturalmente estou fazendo, que eu gosto ali, eu aprendo muito mais fácil, muito mais rápido, e às vezes eu nem preciso desses métodos todos para aprender esse tipo de coisa. Mas isso aqui são coisas que eu tenho que fazer quando eu necessito me empenhar em coisas que eu não estou muito acostumado, que não são muito do meu interesse, que eu preciso pegar e fazer aquilo ali de formas diferentes, ou que são obrigações que eu tenho que cumprir e tudo mais. E agora, o que eu falei que eu ia dar uma dica muito boa no final e uma ajuda para vocês aí, era na questão de um teste de autoconhecimento. Esse teste não vai diagnosticar vocês, até porque isso é muito complexo e eu não posso fazer isso. Mas esse é um teste que eu criei, que funciona como um espelho para você aí, que vai te ajudar a, respondendo essas perguntas, você vai conseguir ter uma noção muito melhor das suas deficiências, dos seus pontos positivos, do que te afeta mais, do que te afeta menos, tudo com base científica e de coisas que você provavelmente nem sabe que tem. E é um teste muito bom para você mostrar para uma psicóloga ou começar a ter uma noção maior aí, procurar um diagnóstico especialista ou coisas do tipo. E só para finalizar aqui, brincando também com o assunto inteiro do vídeo, você não precisa vencer o TDAH, você precisa vencer com ele. Então, o TDAH, ele tem vários pontos positivos que outras pessoas podem não ter, então questão de criatividade e outras coisas do tipo. E aí, você utilizando essas ferramentas para poder te auxiliar, e essas técnicas que eu e talvez outras pessoas já tenham construídas para te auxiliar nisso aí, vai fazer da sua vida muito mais fácil e você não vai sentir que está estagnado no mesmo lugar e que nunca vai conseguir fazer nada e vai desenvolver muito melhor. E talvez você só funcione diferente, tá tudo bem também, como eu disse. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, comenta. Na descrição aí vai estar os testes e algumas outras dicas para vocês aí, coisas que vocês podem utilizar. E ativa o sininho aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.